Fala pessoal, chegando com mais um vídeo. Esse vídeo aqui é uma continuidade daquele vídeo, quais os 5 passos que você deve adotar antes de levar a placa-mãe na assistência, tá? Só que aquele vídeo era dentro do cenário de quando a placa não liga. Dessa vez a gente vai fazer dentro do cenário de quando a placa liga, mas não gera vídeo, beleza? Vou passar para vocês 5 passos que vocês podem adotar antes de levar a placa na assistência. Passos que qualquer pessoa pode reproduzir sem nenhum tipo de ferramenta especial, certo? Bom, qual que seria o primeiro passo aqui? Realizar o post mínimo. Bom, o que seria o post mínimo? O post mínimo é você ligar a placa com o que há de mais básico e mais necessário para que ela ligue, que seria memória e processador, tá? Do jeito que está aqui, você vai ligar a placa com memória e processador e o conjunto de cooler, obviamente. E aí você testa para ver se ela dá vídeo. Por quê? Porque se você de repente estiver com a placa com uma placa de vídeo espetada, ou de repente uma placa de rede, enfim, e essa placa de vídeo estiver em curto, ou essa placa de rede, enfim, ou essa placa de vídeo de repente não for compatível com a placa ou com o processador, pode acontecer da placa não dar vídeo por causa dessa placa off-board. Uma coisa que geralmente acontece mais com placas de vídeo off-board, certo? Então, se você utiliza a placa de vídeo off-board, faz esse teste, tira a placa de vídeo, faz esse teste com um post mínimo, só com memória RAM, bateria de BIOS, né, bateria da CMOS e processador, e veja se a placa dá vídeo, beleza? Se ela der vídeo, maravilha. Muito provavelmente o problema está em alguma placa off-board. Se você estiver utilizando uma placa de vídeo, o problema pode estar nela, ok? Agora, fez esse teste aqui com post mínimo e mesmo assim continua não dando vídeo, aí a gente vai para o passo 2. Bom, qual que seria o passo 2? Seria limpar ou trocar as memórias, tá? O que vocês podem fazer? Primeiro eu faço o teste de limpar, tá? Você pode adquirir álcool isopropílico em farmácias, tá? Existe lá a possibilidade de você adquirir um pequeno volume de álcool isopropílico por um valor baixo, ali gira em torno de 7 a 9 reais, enfim. E aí você pode colocar num recipiente, tá? Para durar mais tempo. E aí você vai fazer o que? Você vai limpar esses pads aqui, esses terminais no caso, com álcool isopropílico e um pano limpo, um pano que esteja limpo, em boas condições, tá? E aí você vai passando de uma extremidade a outra esse isopropílico, tá? Sem exagerar, tá bom? Umedece o pano e depois passa de uma extremidade a outra. E aí você encaixa novamente no slot, depois de seco. O ISO ele seca rápido, tá? Espera aí alguns segundos, encaixa de novo no slot e vê se ele volta a dar vídeo. Se você não tiver ISO ou não quiser comprar o ISO, você pode passar uma borracha branca nos dois lados, tá? Só que passa sem fazer muita força, porque se você forçar muito aqui os terminais, em cima deles há uma camada bem fina de resina que serve para proteger esses terminais. Então não passa a borracha com muita força para não retirar excessivamente essa resina protetora, certo? Então, limpou as memórias, colocou de volta no slot, continuou não dando vídeo, aí seria o caso de vocês trocarem as memórias, trocar a memória por uma outra memória e testar para ver se dá vídeo. Aí no caso, se trocar a memória e também limpar a memória não resolver, aí é hora da gente ir para o passo 3, tá? O terceiro passo desse vídeo. Bom, qual que seria o passo 3? Seria você verificar o processador, tá? Como é que você vai fazer isso? Você vai ligar a placa, só que você vai retirar esse conjunto aqui. Você vai tirar o conjunto dissipador,
cooler. Para quê? Para que você possa sentir com o toque do seu dedo se esse processador está esquentando. Então, a partir do momento que você energizou a placa, fechou o pequeno curto ali no Power Reset e a placa startou, quando você coloca o dedo em cima do processador, coisa de 10 a 15 segundos, ele já tem que começar a ficar morno, começar a esquentar. Se dentro desse intervalo de tempo ele não esquentar, é porque esse processador está em curto, está queimado, tá? Aí você deve trocá-lo, tá? Pode fazer esse teste aí até 1 minuto, que não tem perigo de estragar o processador, tá? Mas você colocando o dedo em cima depois de uns 10 segundos, 15 segundos, ele já tem que estar morno, tá? Se isso não acontecer, aí você deve trocar o processador, beleza? Então, fez esse teste, ele não aqueceu o processador, ficou gelado o tempo inteiro, depois de 15, 20 segundos gelado, aí você pode trocar o processador que provavelmente vai resolver o problema, certo? Agora, se você fez esse processo e ele esquentou normal, então a gente vai para o próximo passo, porque muito provavelmente o problema não é no processador. Aí qual que seria o próximo passo? Trocar a bateria da CMOS, tá? Porque dependendo da placa, se essa bateria da CMOS aqui não estiver batendo 3 volts, essa placa não vai dar vídeo, tá? Então, se você tiver alguma noção de multímetro, você vai colocar ali na escala de corrente contínua, tensão de corrente contínua, e verificar se está chegando 3 volts nessa bateria. Se você não tiver multímetro, não souber usar, simplesmente troca essa bateria por uma nova. Beleza? Porque em muitas placas, quando a CMOS não é alimentada com esses 3 volts, a placa não dá vídeo. Beleza? Agora, você trocou aqui a bateria da CMOS, mesmo assim continua ligando sem dar vídeo, aí a gente tem que ir para o último passo, tá? Passo 5. Bom, então qual que seria o passo 5? Seria você testar com uma fonte mais potente. Porque assim, às vezes você está com uma placa ali, por exemplo, uma placa DDR4, e aí você está querendo ligar ela com uma fonte de 200 watts ou 250 watts. Para uma placa DDR4, essa potência é baixa, tá? Então, as tensões que ela vai entregar, a potência que ela vai entregar, não vai ser suficiente para alimentar todos os setores da placa de uma forma satisfatória, tá? Então, pode fazer com que o setor responsável por gerar imagem, por gerar vídeo, não seja alimentado corretamente, né? Não acione a GPU, sendo ela integrada ao processador ou não, e aí a placa não vai gerar vídeo. Então, se você tiver com esse problema, já fez todos esses testes e nenhum resolveu, troque por uma fonte mais potente, 300, 400 watts, 500, enfim, e verifique se a placa dá vídeo, beleza? Bom, então é isso, galera. São esses 5 passos que vocês devem adotar aí. Passos que qualquer pessoa pode seguir, ok? Agora, se nenhum desses passos resolver o problema, aí realmente é um caso de uma intervenção técnica especializada. Aí você pode levar em uma assistência técnica ou para um técnico da sua confiança, beleza? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos. Dúvidas, só deixar no comentário que eu respondo. E até o próximo vídeo. Falou!